como eu disse, a gente queria falar muito sobre o futuro do Retrô, entender os projetos e o que esperar do Retrô daqui para frente. E o Jaziel Silva mandou uma pergunta boa exatamente sobre isso, que era mais ou menos o que eu queria questionar para você. Em relação ao planejamento para 2025, qual é o principal objetivo? Subir para a Série B, estabilizar na C, título pernambucano? Qual é a meta, qual é a sua expectativa para o Retrô em 2025, Laércio? Bom, a gente já tem as metas traçadas, né? A nossa primeira meta é participar da Copa do Nordeste, porque aqui a gente tem uma pré-Copa do Nordeste, que são 2 jogos, para ir se juntar aos clubes que foram campeões estaduais do Nordeste, para a gente participar da Copa do Nordeste. Para a gente vai ser muito importante para solidificação da marca da gente nesse cenário aqui regional, né? A gente entende que a Copa do Nordeste, eu não sei como é que vocês veem aí no sul, sudeste do país, mas aqui para a região da gente é um campeonato muito, mas muito disputado, né? Então, os clubes do Nordeste aqui sonham em participar dessa competição e quiçá, chegar e alcançar voos maiores. Então, nosso objetivo primeiro é participar e chegar, no mínimo, às quartas de final da Copa do Nordeste. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é ser campeão pernambucano, que a gente quer fincar essa bandeira e a marca da gente aqui num estado que é tão forte no futebol, que tem 3 grandes marcas, que é o Sport, Náutico e Santa Cruz. Eu digo que sempre foi um atrevimento muito grande meu querer montar um clube numa cidade como Recife, num estado como Pernambuco, né, que poucos estados no Brasil hoje, se você for contar nos dedos, tem 3 grandes marcas de clubes de futebol. E aí a gente teve esse atrevimento, né? E estamos aí aqui em Pernambuco, de fato, rivalizando bem com essas 3 marcas, né? Já fomos 2 vezes vice-campeões pernambucanos. Ano passado ficamos em terceiro. E essa é a segunda meta, ser campeão pernambucano. E a principal delas, né, é a meta de subir para a Série B. A gente entende que a Série C é um campeonato muito difícil também, né, mas a gente entende, por todo o histórico e por tudo que a gente tem, que campeonato de ponto corrido, pela história do Retrô, a gente sempre consegue ir bem, porque em campeonatos de pontos corridos, eu entendo que a estrutura faz uma diferença importante. Então, como a Série C é um campeonato que é um pouco, né, são 19 rodadas, é um campeonato de ponto corrido, a gente entende que a gente tem uma condição, sim, como todos os outros 20 clubes, de ascender para a Série B. E, por último, que é um sonho também da gente, pelo menos participar de 3 momentos aí da Copa do Brasil, porque a gente joga a Copa do Brasil também. Eu não sei se você lembra, ano passado, a gente fez, aliás, esse ano fizemos uma Copa do Brasil interessante, saímos nos pênaltis contra o Fortaleza, lá no Ceará, né? A gente passou a primeira fase, fizemos a segunda contra o Ceará. E no ano anterior, a gente sai daquele jogo contra o Tombense, que tem aquele pênalti absurdo, que 2 jogadores do Retrô se chocam e o árbitro dá um pênalti de 2 jogadores do mesmo clube e um fazendo falta nele mesmo. E a gente sai naquele jogo contra a Tombense. Foi uma pena, porque a gente tinha todas as condições de passar. E aí a gente entende que essa é só a meta. Mas, em resumo, é isso. Copa do Nordeste, campeão pernambucano, Série B e passar pelo menos 3 fases da Copa do Brasil. E para a Série C, dá para estimar mais ou menos como que deve ficar o Retrô em relação assim à folha salarial, nível de investimento, em comparação com outros clubes? Eu entrevistei, por exemplo, recentemente o dirigente de futebol do Maringá e ele estimou que o investimento do clube ali vai ficar no meio de tabela, entre 8º, 12º, e com isso ele espera passar de fase, né? Porque acredita que não é só o investimento que vai determinar a sua classificação, né? É claro. Dá para estimar mais ou menos como o Retrô deve conseguir isso? Talvez, de repente, seja algo parecido com o Náutico, né? Já que normalmente vocês conseguem equivaler ali no Campeonato Pernambucano mais ou menos o nível de investimento? Eu estou imaginando algo perto disso mesmo, perto de 1 milhão, 1 milhão e 200, quando chegar na Série C. A gente imagina uma folha nesse volume. Nós já temos orçamento para isso. Agora, isso vai variar um pouco na medida em que essas outras, por exemplo, se a gente classifica para a Copa do Nordeste, entra um recurso importante para o clube. Se a gente passa por 2 ou 3 fases da Copa do Brasil, também entra recurso. Então, garantido hoje, a gente teria uma folha em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Pode crescer um pouco mais se a gente passar por essas fases, mas o mínimo garantido para a gente numa Série C hoje é 1 milhão, 1 milhão e 200.
e a gente entende aí que é uma folha que está entre meio de tabela, um pouquinho acima, né? Comparado, logicamente, ao que a gente viu de folha dos clubes de Série C esse ano. Mas eu também concordo com o presidente do Maringá, não é apenas folha. Por exemplo, o Ipiranga não tem uma folha muito grande, está aí lutando para subir, tem tudo para subir. O Remo teve uma folha muito alta, né? E quase nem classifica na primeira fase, mas entrou e aí conseguiu subir. Então, folha não é apenas o fator preponderante, é muito importante, mas a decisão dos atletas, né? A manutenção de alguns outros atletas, a estrutura, que é o que a gente tem hoje, que é um diferencial muito forte, são fatores que a gente entende que são importantes para que a gente possa ascender aí para a Série B.